Olá, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a essa videoaula. Nela, nós vamos discutir, refletir e abordar especificamente sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que é a BNCC? Muitos de vocês já me conhecem, mas alguns e algumas estão me conhecendo agora. Eu sou a professora doutora Tatiane Isaia, sou professora no Centro de Educação aqui da nossa querida e renomada Universidade Federal de Santa Maria. Sou líder também do grupo de pesquisa GESPEB, um grupo que discute gestão e políticas da educação básica. Então vamos lá, vamos começar esta aula. Para iniciar, entendendo o que é a BNCC, nós precisamos conhecer quais são os pareceres, as resoluções e os decretos que normalizam este documento, ou melhor, que normatizam este documento, tendo em vista que nós precisamos reforçar que a Base Nacional Comum Curricular é um documento, é uma política educacional, ou como a gente gosta de enfatizar, ela é uma política curricular vigente aqui no nosso Brasil, Então, ela vai organizar aí as redes e também os sistemas de ensino. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses pareceres, essas resoluções e esses decretos, tá? Em primeiro lugar, nós temos, dentro do nosso Ministério da Educação, o Conselho Nacional da Educação, que, então, vai trazer o parecer CNECP, ou Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno, número 15 de 2017. Este parecer, ele aprova a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental lá em 2017. Posteriormente, a gente vai ter o parecer também do Conselho Nacional da Educação e do Conselho Pleno, número 4 de 2018, que, por sua vez, aprovou a BNCC do ensino médio, já considerando especificamente as alterações previstas na Lei 13.415 de 2017, e, portanto, esse parecer, e também essa lei reformou o ensino médio. Tanto é que hoje a gente tem o novo ensino médio, tá? Bom, aí também a gente vai ter a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno número 2, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu e orientou a implementação da BNCC para a educação infantil e para o ensino fundamental. E depois a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno, número 3, de 21 de novembro de 2018, que instituiu e orientou a implementação da BNCC para o ensino médio, certo? Bom, além dos pareceres, e das resoluções do Conselho Nacional de Educação, a gente vai ter também 2 decretos que são bem importantes, O decreto de número 9.575 de 22 de novembro de 2017, que homologa, o parecer 15 de 2017 para o ensino fundamental e também para a educação infantil, e depois o decreto número 9.432, de 29 de junho de 2018, que, alterado pelo decreto 9.512 de 2018, vai homologar o parecer número 4 de 2018 do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno, Então, trazendo a BNCC do ensino médio. O que é importante a gente entender, só para fazer um grande parêntese, Por que a prof traz parecer, resolução, decreto, Porque, como eu disse no início da minha fala, esses documentos são importantes, porque eles vão, então, vamos dizer assim, trazer a BNCC como um documento de peso legal, Então, ele, vamos dizer assim, são documentos técnicos, que trazem todo um embasamento legal para a BNCC. Então, se a gente quiser entender, o que é um parecer?
né? E aí a gente está vendo que a base ela tem, né, 2 pareceres que vêm do nosso Conselho Nacional de Educação, né? Então, o parecer, ele é um documento técnico, analítico e propositivo. Então, é um momento em que o nosso Conselho Nacional de Educação, que é o nosso órgão colegiado e normativo do nosso sistema educacional, analisa o texto da BNCC, né, que foi submetido pelo MEC lá, né, em meados de 2014, depois 2016, até se chegar nessa versão final, né, e faz considerações, recomendações e finalmente aprova o texto com seus ajustes. Então, um dos pré-requisitos para a aprovação do texto é verificar se ele está em conformidade com as demais legislações vigentes. Então, o nosso Conselho Nacional de Educação, quando emitiu o parecer, só emitiu efetivamente, por quê? Porque o documento apresentado, né, a BNCC apresentada, ela estava em conformidade com, com a nossa Constituição Federal, com a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e com as demais, né, legislações que balizam a nossa educação brasileira. Tá? Então, isso é um parecer, é um documento técnico, analítico e propositivo. Tá? Depois, a gente vai ter, então, uma resolução. No caso aqui, são 2 resoluções que a gente tem, como a prof apresentou ali. Né? O que é uma resolução? Então, a resolução também veio do Conselho Nacional de Educação e é o quê? É o documento normativo propriamente dito. Né? O que torna, então, a BNCC como um documento normativo, porque ela traduz as decisões lá do parecer em dispositivos legais e obrigatórios. Então, se a gente tem uma resolução, né, no caso são 2 resoluções para a BNCC, isso implica o quê? Isso que implica que a BNCC ela é um documento normativo, né? Ela passa a ser um dispositivo legal e, por isso, é obrigatório que ela seja, de fato, implementado nas escolas. Por quê? Porque a resolução, ela é o documento que oficializa a BNCC como uma referência curricular, né? Então, porque, como eu disse para vocês, ela é uma política curricular, então esse parecer essa resolução vai dizer que ela realmente precisa estar presente nos currículos brasileiros. Então, a gente pode dizer, né, que a resolução é a lei, né, dentro da educação. Ela tem força normativa sobre os sistemas de ensino e é o documento que os gestores e as gestoras, os professores e as professoras e todas as escolas devem seguir, tá? E, por fim, a gente vai ter, então, o decreto, né? Então, a gente tem lá parecer, resolução e chegamos num decreto, né? Que eu vou voltar lá só para não deixar vocês esquecerem, né? Nós temos o decreto 9.575 de 2017, que vai homologar, né, o parecer e, portanto, então, vai homologar a BNCC na etapa da educação infantil e do ensino fundamental, e o decreto 9.432 de 2018, que vai, então, homologar o parecer, tornando, né, a BNCC obrigatória para o ensino médio, tá? Então, o decreto é o ato do Poder Executivo, né? Porque vem lá do presidente da República, né? Que confirma e torna pública a decisão do Conselho Nacional de Educação, tá? Então, a homologação é a etapa final que dá eficácia plena aos pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação sobre a BNCC. Então, a gente pode dizer, né, que o decreto é o selo de validade nacional. É o ato que vai dizer, bom, a partir de agora, a BNCC é oficial e deve ser cumprida em todo o território nacional, tá? Então, é importante trazer esses elementos, porque quando a gente adentra dentro do campo das políticas públicas, né, das políticas educacionais, a gente precisa entender o movimento que acontece até se chegar num decreto e a importância de um decreto, né? Então, a gente não tem aquela opção, eu sigo ou não sigo a BNCC. Não, só um pouquinho, ela é um decreto e, portanto, ela é oficial, ela é uma normativa,
tá? Nós precisamos, sim, trazer ela para o contexto do território das escolas, certo? Bom, então tá aí, ó, enfatizo, tá? A nossa Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de caráter normativo, certo? Então, que procura definir e regulamentar o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todas as alunas, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica. Então, se você, a prof destaca aqui, né, aprendizagens essenciais. Então, dentro da BNCC está, vamos dizer assim, sinalizado, está normatizado aquilo que precisa ser minimamente ensinado nas escolas. E é por isso que a gente vai dizer que a nossa BNCC ela é uma política curricular. Por quê? Porque ela ajuda a organizar os currículos de todas as etapas e de todas as modalidades da educação básica. Né? Então, lembrando, ela serve para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para suas respectivas modalidades, educação do campo, educação quilombola, educação indígena, a educação à distância, a educação profissional e tecnológica, a educação inclusiva, né? Enfim, todas as modalidades também vão ser organizadas dentro das suas especificidades a partir da BNCC, tá? Então, não esqueçam que isso é importante. E isso tudo, né, como está escrito dentro das primeiras páginas da BNCC, né, isso tudo para que os estudantes e as estudantes tenham assegurados o quê? Os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós vamos dizer que dentro dessa política pública, nós queremos garantir equidade, igualdade, nenhum conhecimento a menos, né? Minimamente todos os estudantes e todas as estudantes precisam ter acesso aos mesmos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Claro que a gente pode colocar coisas a mais depois no currículo escolar, né? Mas jamais a menos do que está na base, tá? E isso é muito importante de ser considerado. Então, tá aí, ó, que é justamente o que a prof acabou de fazer, garantir equidade e igualdade, né? Porque o principal objetivo da base, enquanto uma política curricular vigente, né, o seu principal escopo, o seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no nosso país, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos e todas as estudantes têm direito, tá? Então, é esse o viés, e não importa o contexto, a cidade, o local. Todos e todas têm os mesmos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque precisamos garantir equidade e igualdade, tá? Bom, nesse viés, eu gosto sempre de deixar bem demarcado que a base, né, vamos dizer assim, a nossa BNCC, ela nasce para atender pressupostos, legislações, políticas educacionais que já haviam, que já existiam antes dela, né? Em primeiro lugar, ela está em total conformidade com a Constituição Federal, principalmente para atender o artigo 205 da nossa Constituição Federal, né? Que vai dizer lá as premissas, né, os objetivos da educação brasileira. Então, a base se alinha à Constituição Federal. Ela também vai estar em conformidade à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa lei, né, 93/94 de 96, tá? Então, ela se configura para atender os pressupostos legais e epistemológicos que estão dentro dessa lei, assim como ela atende plenamente, né, as diretrizes curriculares da educação nacional para a educação básica e vai atender a meta 7 do nosso Plano Nacional de Educação, tá?
que é um plano vigente até o final de 2025, né? A princípio ele era até 2024, mas ele foi prorrogado até o final de 2025. Então, a base vem para atender especificamente a meta 7 lá, tá? Dessa importante, vamos dizer, desse importante documento que é a Lei 13.005 de 2014, certo? Então, tá aí, tá? Então, eu gosto sempre de pontuar, né, que quando nós olhamos para as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é esse documento que a prof botou na foto, ele é um livro bastante extenso, ele tem disponível aí na internet, é só colocar ali no Google que a gente consegue o PDF dele, tá? A base se relaciona diretamente com as diretrizes, por quê? Porque ela está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Que são princípios trazidos nas diretrizes curriculares nacionais, são princípios, então, que perpassam toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino fundamental. E vamos dizer que as 600 páginas da base, né, porque ela tem 600 páginas, são todas organizadas para atender estes 3 princípios, que são princípios que o quê? Visam a formação humana integral, esse é um ponto importante, e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Né? Então, tanto a base como as diretrizes vão dizer que nós aqui na escola, né, nós dentro do contexto da escola, precisamos garantir esses 3 princípios, certo? Bom, então, se a gente for parar e pensar, né, bom, efetivamente, o que é a BNCC? Ela é um documento de referência nacional que serve para a reformulação ou até para a criação, né, daqueles municípios que não têm, dos currículos das redes e sistemas de ensino. Vejam, gente, esse é um ponto importante. A base por si só, ela não é um currículo, não façam essa confusão. Ela é uma política curricular que serve para balizar, como o nome está dizendo, né, a construção, a elaboração dos currículos que vão ser adotados pelas escolas. E vejam um outro elemento importante: esses currículos que vão ser adotados pelas escolas, eles precisam nascer da coletividade do município ou da coletividade do Estado. O Estado elabora o seu currículo estadual e os municípios vão elaborar os seus currículos municipais, que vão ser adotados, né, no caso dos currículos municipais, pelas escolas municipais daquela cidade, né, ou vão ser adotados pelas estaduais daquele estado, né? O currículo estadual vai para as escolas estaduais. E é importante, a prof está sempre batendo nessa tecla. Nenhuma aprendizagem a menos. Aquilo que está na base é o que minimamente precisa estar nesses currículos. Tá? E a parte diversificada desses currículos são as características, não as características, mas as especificidades curriculares que nós vamos inserir tendo em vista o contexto, né, que aquela escola, ou melhor, que aquele município, que aquele estado está inserido, certo? Garantindo as especificidades. Então, vamos dizer que nesses currículos das redes, dos sistemas de ensino, a gente vai ter 60% do que está neles é o que está na base e 40% do que vai neles é a parte diversificada que nós temos autonomia para inserir, tá? Além disso, a BNCC, como uma política curricular, ela também vai balizar a reelaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Então, os PPPs precisam todos e necessariamente estarem alinhados à BNCC. Não tem como fugir disso. A mesma coisa os regimentos, né? Que são documentos importantíssimos dentro de uma instituição escolar. São instrumentos que, vamos dizer assim, que organizam essa instituição. Então, os regimentos também precisam estar de acordo com a BNCC, tá?
E além, né, de estar aí nos documentos, não tem como não ficar de fora, né, as práticas pedagógicas. Então, vamos dizer assim, as ações pedagógicas, as práticas pedagógicas, as propostas pedagógicas que os professores e as professoras vão desenvolver no contexto do aprendizado dos estudantes e das estudantes precisa necessariamente atender a BNCC, né? Senão não tem lógica a gente elaborar currículo, PPP, regimento, se a prática não muda, né? As práticas pedagógicas, então, precisam estar voltadas efetivamente para atender o que está na base. E aí acontece uma mudança muito grande, né? No contexto das escolas. Por quê? Porque a gente vai mudar o nosso jeito de planejar, a gente vai mudar o nosso jeito de avaliar, as nossas metodologias pedagógicas serão diferentes, os registros que a gente faz dessas práticas também serão diferentes, né? Tanto da prática quanto do aprendizado dos alunos e das alunas. Então, claro que nesta videoaula a gente não tem como aprofundar tudo isso, tá? Mas é importante a gente pensar que planejamento de aula, né? Então, a partir da BNCC, o planejamento deixa de ser centrado apenas no conteúdo a ser dado e passa a ser focado no desenvolvimento de habilidades e de competências dos alunos e das alunas. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. As práticas pedagógicas, a partir da BNCC, elas precisam ser pensadas, organizadas e desenvolvidas juntos aos estudantes e às estudantes, olhando o aspecto do desenvolvimento de competências. Por quê? Porque dentro dessas 600 páginas, né, e é importante que vocês acessem a base, é importante que vocês olhem ela, né? Quem é meu aluno, minha aluna, tem acesso no Moodle ao documento, a prof sempre coloca o linkzinho, clica lá, olha a base, vocês vão observar que as 600 páginas estão estruturadas em competências e habilidades, né? Então, muda muito a forma de planejar e muda muito a nossa metodologia pedagógica também, e vai mudar a forma de avaliação, né? Nós temos já 10 competências gerais que precisam ser atendidas desde a educação infantil até serem plenamente consolidadas. Depois nós vamos ter as competências específicas, nós vamos ter as respectivas habilidades que se relacionam aos objetos de conhecimento que a gente trabalha. Então, esse é um ponto importante, tá? Da mesma forma, o processo de avaliação, né, ele vai mudar. Então, a avaliação precisa ser processual, por isso que eu disse, né, processo de avaliação, e formativa, diagnosticando como o aluno e a aluna está progredindo nas habilidades e não apenas memorizando fatos. Então, gente, acontece uma ruptura muito grande com o advento da BNCC, né? Antes, a escola estava muito preocupada com conteúdo, nós tínhamos uma escola muito conteudista. Hoje, o conteúdo não é mais um fim, né? O conteúdo passa a ser um meio para que efetivamente a gente desenvolva competências e habilidades. E isso precisa ser considerado no processo avaliativo, né? E tendo em vista tudo isso, a metodologia também muda. Então, porque se o conteúdo não é mais um fim, mas o fim, vamos dizer assim, está voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades, eu preciso pensar em metodologias pedagógicas, né, que incentivem, que valorizem o uso daquelas metodologias mais ativas, né, que são aprendizagem baseada em projetos, em problemas, as estações rotacionais, né? Então, isso é muito importante, trazendo sempre o aluno e a aluna como protagonistas do processo, tá? Isso é muito significativo. Eu tenho algumas videoaulas onde eu discuto bastante sobre isso. Quem tiver interesse, a gente pode compartilhar essas videoaulas, porque nós precisamos pensar em outras propostas metodológicas, né, para efetivamente desenvolver competências e habilidades. Tá? E sempre é importante, dentro dessas práticas pedagógicas, a gente também pensar nos registros, né? Então, a observação e o registro do desenvolvimento das competências tornam-se ferramentas fundamentais,
né? Uma outra forma aí de a gente olhar para o processo formativo, né? Para o processo de ensino e aprendizagem no contexto da BNCC, tá? Bom, é importante também a Prof trazer aqui a discussão de que a BNCC, né, essas 600 páginas desse documento, estão organizados para que a gente possa atender duas premissas fundamentais que perpassam todo o documento, né? Então, eu sempre enfatizo, a BNCC, ela tem duas premissas, que são premissas que vão, então, balizar os processos de ensino e aprendizagem na escola. Uma das premissas é a educação integral, e a outra é o desenvolvimento de competências, né? Mas que eu coloco essa flechinha assim, por quê? Porque se cruzam. Eu desenvolvo competências nos meus alunos e nas minhas alunas, porque o foco é que eles se desenvolvam integralmente, tá? Esse é o grande enfoque. E tendo em vista esse grande enfoque, a educação integral e o desenvolvimento de competências, eles vão se cruzar nos processos pedagógicos, nos processos formativos. Por quê? Porque ao desenvolver integralmente, ao desenvolver todas as dimensões dos seres humanos, né? Todas as dimensões que constituem os nossos alunos enquanto seres humanos, a gente vai estar promovendo o desenvolvimento dessas competências, tá? Tem uma videoaula específica da Prof sobre as premissas, que vai estar disponibilizado para vocês, é só acessar, assistir, onde eu explico cada uma delas bem detalhadas, tá? Tendo em vista isso tudo, né, cabe sinalizar que nós temos mudanças nos elementos curriculares da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, aquela educação infantil antes da BNCC não existe mais. Aquele ensino fundamental, aquele ensino médio antes da BNCC, eles não existem mais. Nós temos mudanças e essas mudanças precisam ser muito bem compreendidas, né? Então, nós precisamos compreender como que a BNCC vai organizar a educação infantil, como que a BNCC vai organizar o ensino fundamental e como a BNCC vai organizar esse novo ensino médio que a gente anda escutando por aí. Então, o convite que eu faço é o seguinte: assistam também as videoaulas que a Prof vai disponibilizar sobre os elementos curriculares de cada uma dessas etapas e considerem que é muito importante vocês, né, professoras e professores em formação, ou professores e professoras já, né, em formação continuada, entenderem muito detalhadamente, com muita profundidade, com muita propriedade essas mudanças, para que vocês possam efetivamente inovar aí na sala de aula, tá? Então, assistam aí a videoaula que a Prof vai disponibilizar sobre os elementos curriculares de cada uma dessas etapas, tá? E finalizando, então, esta videoaula, a Prof queria agradecer muito vocês pela atenção, né? E se tiverem alguma dúvida, por favor, né, escrevam para a Prof, vocês podem deixar aqui nos comentários, que a Prof vai ter a maior satisfação em responder, tá bem? Então, muito obrigada e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!